antes de analisarmos exatamente este tema à luz das Sagradas Escrituras, eu vou propor-vos algo extraordinariamente importante e que esta noite nós devemos fazer. Sabem, a Bíblia não é exatamente um livro qualquer. Não é um livro de histórias. Não é um livro de invenção humana. A Bíblia é exatamente a autoridade da Palavra de Deus. E, meus amigos, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, Deus convida-nos a que, na realidade, nós possamos pedir não somente a luz necessária para compreendermos os temas que nelas estão exatamente escritos, mas também pedir a Deus que, na realidade, o mesmo assunto que nós estudamos, nós deva, digamos, tocar diretamente o nosso coração, a nossa mente, de maneira a que nós nos possamos imbuir dessa mensagem extraordinária. E é por isso que esta noite, prezados amigos, eu vou convidar-vos a inclinar a cabeça para nós orarmos ao Senhor, falarmos diretamente com Ele. É uma coisa espetacular, mas, prezados amigos, não precisamos de ter intermediários para falar com Deus. Nós podemos dirigir-nos a Deus diretamente. Nós podemos falar com Ele de uma forma extraordinária. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Ó Paizinho querido, nós vamos abrir a Tua Palavra esta noite. E nós precisamos de ter a nossa mente e o nosso coração em sintonia contigo, ó Pai. Ó Paizinho, nós precisamos que Tu derrames o Teu Espírito neste lugar. Precisamos que ilumines o nosso coração. Nos ajudes a entender o tema desta noite. Ó Paizinho querido, por favor, Tu sabes que nesta sala estão realmente amigos e amigas, ó Senhor, que vieram e querem conhecer-Te de uma forma mais concreta, de uma forma mais extraordinária. Ó Pai, provavelmente, ó Senhor, será a primeira vez que eles irão enfrentar ou confrontar-se com o Teu amor, com a Tua mensagem, com a Tua verdade, com a Tua palavra, ó Pai. E é por isso que nós suplicamos que Tu te possas manifestar com grande poder e glória neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Prezados amigos, quando eu há pouco perguntava, enfim, quantas pessoas estavam nesta sala que não são adventistas do sétimo dia, eu quero dizer a essas pessoas, quero dizer que realmente estejam perfeitamente à vontade. Meus amigos, eu não nasci na Igreja Adventista do sétimo dia. Eu vim realmente de um lar tradicionalmente católico, apostólico, romano. Mas sobre isto, eu terei a oportunidade de partilhar convosco na próxima sexta-feira. Eu ontem disse que na próxima sexta-feira eu terei o privilégio, porque Deus me vai dar com toda a certeza, de partilhar com todos os presentes, com todos os amigos, aquilo que realmente Deus fez na minha vida. Eu terei o privilégio de partilhar convosco a experiência pessoal do meu encontro com Jesus. Meus amigos, uma coisa é quando nós, na realidade, conhecemos, digamos, o cristianismo, como eu dizia ontem, por uma questão de tradição. Outra coisa é quando nós confrontamos, ou quando somos confrontados com o poder da Palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras, quando nós somos confrontados abrindo a Palavra do Senhor e quando Deus nos mostra o caminho a seguir, meus amigos, tudo se torna diferente. Nada fica igual. Prezados amigos, esta noite, o tema que está diante de vós, porquê tanto sofrimento? Como é que pode um Deus de amor permitir o sofrimento? Quantas pessoas estão aqui que podem dizer que realmente estão ausentes do sofrimento? Ninguém? Ninguém? Não tem sofrimento, senhora? Não sofre? Eu peço desculpa, eu não fiz bem a pergunta. Eu peço desculpa. A pergunta é, quantas pessoas estão nesta sala que estão imunes ao sofrimento? Talvez assim, eu peço desculpa por não ter feito bem. Estão imunes ao sofrimento, não sofrem. Não temos sofrimento, não temos problemas, não temos dificuldades. Sim ou não? Temos ou não temos? Claro que temos. Claro que temos. Prezados amigos, mas a pergunta é capital. Como é que pode um Deus de amor permitir efetivamente o sofrimento? Esta noite eu queria começar com uma pequena história. Clara Anderson era uma empregada doméstica
que vivia na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos da América, e ela era uma mulher muito gentil, aliás, como todas as senhoras. Prezados amigos, claro, salvaguardando os homens também, com certeza. Eu já estava a ver que os homens estavam a ficar um bocadinho tristes. E eu não quero que os homens saiam tristes esta noite da sala. Tá bom? Portanto, esta senhora era muito gentil, mas também era simultaneamente muito conscienciosa. Um dia, depois de ter trabalhado no mesmo emprego durante 15 anos, de um momento para o outro, aquela senhora desapareceu. O seu patrão não tinha a mínima ideia aonde é que ela poderia estar. Ela parecia ter desaparecido como por encanto, com um toque para aqueles que realmente ainda têm a ilusão da varinha mágica. Ela, prezados amigos e amigas, tinha realmente desaparecido. Ninguém sabia onde ela se encontrava. Então, miraculosamente, após dias de buscas, o Departamento de Serviço Social daquela cidade acabou exatamente por a encontrar. Os meus amigos poderão imaginar onde ela se encontrava? Exatamente, ela se encontrava-se numa casa de campo, a poucas horas da cidade de São Francisco, tentando matar-se por inanição. Isto é, tentando matar-se através da privação de alimentos. E quando a encontraram, prezados amigos, o grito daquela senhora era: eu quero morrer, deixem-me em paz. Quando o repórter que a tinha encontrado a entrevistou, Clara fez a seguinte declaração: ninguém se importa comigo. Eu sou apenas uma empregada, uma entre milhares que fazem trabalhos de limpeza. A minha vida não tem valores. Eu não tenho parentes próximos. Eu não tenho família, nem tenho sequer amigos. Eu estou tão solitária que eu não quero viver. Não há ninguém que eu considere um amigo íntimo. Ninguém com quem eu possa falar. Ninguém para quem eu possa ou a quem eu possa abrir o meu coração. E então aquela senhora mais uma vez insistia: deixem-me morrer, porque ninguém se importa comigo. Ninguém se importa. Prezados amigos, este é o grito desesperado de homens e mulheres num planeta solitário. Provavelmente esta noite, nesta sala, aqui neste auditório, como no auditório inferior, provavelmente eu estarei a falar para pessoas que sentem este mesmo drama. Pessoas efetivamente solitárias. Pessoas que na realidade gritam desesperadamente, prezados amigos, o mesmo grito que Clara gritava: ninguém se importa comigo. Sabem que recentemente, numa pesquisa sobre Deus, foi feita a seguinte pergunta: se pudesse fazer uma pergunta a Deus, o que é que o meu amigo perguntaria? E o meu amigo aqui presente nesta sala não é tanto, digamos, a pergunta que é feita pelo repórter a alguém determinado. Mas é bom que esta noite, todos os que estamos aqui, possamos realmente colocar a pergunta. Qual é a pergunta que nós podemos fazer a Deus? O que é que nós, ou se nós tivéssemos esse privilégio esta noite de fazer uma pergunta a Deus, qual seria a pergunta que nós lhe iríamos dirigir? Prezados amigos, aqui está o que milhões de pessoas perguntariam. Nessa estatística, houve uma que, na realidade, sobressaiu, que foi ponto comum em praticamente todas as pessoas. Deus, será que o Senhor se importa comigo? Prezados amigos, será que nós, esta noite, temos a certeza de que Deus se importa com cada um de nós? Prezados amigos, será que nós temos não somente a convicção, mas a certeza absoluta na nossa vida, no nosso coração,
Nós que buscamos à direita e à esquerda soluções para problemas que são diários e que são positivamente, eu diria que é uma atitude positivamente correta de nós procurarmos. Solução para problemas como a nossa doença, ou solução para problemas relacionados com a família, ou soluções para problemas, prezados amigos, eu sei lá, de ordem económica, de ordem social, tantos problemas. E a pergunta é, será que Deus se importa conosco? Se Deus é tão bom, por que é que existem então tantas doenças na sociedade? Por que é que existe tanto sofrimento e morte no nosso mundo? Por que é que há tanta amargura e tristeza? Por que é que há fome no planeta Terra, meus prezados amigos? Por que é que há cheias? Por que é que há desastres na natureza e guerras? São perguntas legítimas. São perguntas que cada um de nós deve efetivamente colocar e deve colocar-se a si próprio. Prezados amigos, Deus é um Deus que aprecia que os seus filhos questionem. Deus é um Deus que espera que nós possamos questionar e questionar-nos a nós próprios. É positivo este tipo de perguntas. Nós olhamos à nossa volta e percebemos que há, na realidade, uma força maligna no nosso mundo. Todos os dias, por todo o lado, há catástrofes horrendas que ocorrem, prezados amigos. Quem é o responsável por todas essas tragédias? Quem é o responsável, prezados amigos, por todas essas tristezas e sofrimento deste mundo? Muitas pessoas têm por hábito, têm a atitude de culpabilizar Deus pelas suas dificuldades, pelos seus problemas. Os meus amigos, quantas vezes já ouviu a pergunta, mas porquê é que Deus me fez isto? Se calhar nesta sala temos pessoas que alguma vez, de uma determinada maneira, já tenha feito também esta pergunta. Quando ocorre alguma coisa negativa na nossa vida, nós viramos-nos para Deus e nós dizemos, mas porquê que Deus me fez isto? Prezados amigos, é verdade ou não é verdade? Se eu perguntasse esta noite, quantos já não fizemos esta pergunta? Quantos já não fizemos esta pergunta? Quero ver as mãos. Será que ninguém fez? Eu já fiz muitas vezes esta pergunta. Eu não tenho receio nenhum publicamente de o assumir, prezados amigos. Mas esta noite, nós vamos ver exatamente o que a Bíblia diz sobre a grande batalha que se está a desenrolar entre os poderes do bem e os poderes do mal. Neste momento, nesta sala, assim como na sala inferior, meus amigos, esta mesma batalha está a ocorrer, está a desenvolver-se. Meus amigos, há uma luta tremenda entre o poder de Deus e um poder maligno, exatamente que estão em guerra total pela posse do nosso próprio coração. E nós vamos ver exatamente o que a Bíblia nos diz sobre esta grande batalha que se está a desenrolar entre os poderes do bem e do mal. Nós podemos perguntar, se Deus não traz todos estes problemas e tristezas ao mundo, então quem é o responsável por todas as tragédias que nós testemunhamos diariamente? Meus amigos, a Bíblia aponta ao culpado. E Jesus contou uma história que eu gostaria esta noite de partilhar convosco. É a história de um agricultor que plantou boas sementes no seu campo. Mas é curioso que quando as plantas cresceram, ele notou que havia exatamente ervas daninhas na plantação. Vamos ver o que a Bíblia nos diz no capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 27. Reparem o que nos é dito ali. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Então, porquê é que na realidade existe aqui joio ou erva daninha, como quereis? Sabem, meus amigos, estes servos queriam saber de onde é que tinham vindo aquelas ervas daninhas. E realmente Jesus tem uma resposta extraordinária. Vamos ver o que as Sagradas Escrituras nos dizem no capítulo 13, a partir do versículo 37. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. E a boa semente são todos os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Vejam bem, meus prezados amigos, enquanto Deus está a tentar demonstrar
amor e bondade a todos. Reparem que a Bíblia diz-nos que há um outro poder em ação neste mundo que sim, ele traz exatamente, ele provoca e traz à existência os acidentes, as tragédias, a morte, a doença, à vida dos filhos de Deus. Meus prezados amigos, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, conta-nos como exatamente tudo começou. A Bíblia é um livro extraordinário, meus amigos. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, é um livro que não deixa nada ao acaso. É um livro, meus amigos, que tem exatamente todos os detalhes, todo o pormenor, porque na realidade estamos a falar da voz do Senhor, estamos a falar da autoridade divina, estamos a falar da palavra de Deus, meus amigos. Não estamos a falar da palavra de um homem, não estamos a falar da palavra de um ser humano. Por isso, ontem eu dizia que os meus amigos que vieram ontem e que vieram hoje, não vieram para ouvir um ser humano. Meus amigos, se não viemos a esta sala para ouvir aquilo que Deus tem para nós e não tivermos a coragem, meus amigos, de na realidade abrir o nosso coração para que Deus verdadeiramente nos mostre então esse caminho da verdade que está escrito na palavra de Deus. Eu estava a dizer que o livro de Apocalipse conta-nos como tudo começou, para que possamos saber a verdade acerca do que aconteceu no céu e que tem causado tantos problemas no planeta Terra. Nós vamos esta noite, meus amigos, descobrir, através das Sagradas Escrituras, a origem do mal. Isto pode surpreendê-lo, meu amigo e minha amiga, mas houve uma guerra no céu. Vamos a Apocalipse, capítulo 12, e leiam comigo a partir do versículo 7. Reparem bem, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Vejam bem, meus prezados amigos, reparem como esse dragão, como é identificado no livro de Apocalipse, esse dragão, ou o diabo, é apresentado em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 3 e versículo 4. Vejam bem como é que ele é apresentado. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Cuidado, meus prezados amigos, o livro do Apocalipse é qualquer coisa de magnífico. Quero dizer-vos esta noite que o livro de Apocalipse é um livro pleno de simbologia. Meus amigos, é um livro extraordinário. Daniel e Apocalipse, 2 livros proféticos que na realidade vêm carregados de símbolos e que cada símbolo tem exatamente o seu significado preciso. E reparem como na realidade aqui o dragão, o diabo, é apresentado em Apocalipse. Diz-nos que é um dragão vermelho. Diz-nos que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E que sobre as suas cabeças ele tinha 7 diademas. E a sua cauda, a cauda daquele dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as na terra. Meus amigos, evidentemente, 1/3 dos anjos do céu seguiu o enganador na sua rebelião contra Deus. Mas nós vamos descobrir mais acerca deste anjo caído. Este anjo que tinha um nome extraordinariamente lindo quando ocupava o seu lugar no céu, Lúcifer. Sabem, no Velho Testamento, Lúcifer é descrito como o rei de Tiro. É curioso. E acerca dele está escrito o seguinte, no Antigo Testamento, no profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12. Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor, referindo-se exatamente ao dragão, referindo-se exatamente a Lúcifer. Reparem, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras o querubim ungido para proteger. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas tu andavas. Reparem, meus amigos, Lúcifer era um anjo muito lindo. Lúcifer era um anjo que tinha sido criado perfeito em tudo. Ele era o anjo, meus amigos, que estava ao lado de Deus, como um querubim ungido para proteger. Meus amigos, Lúcifer
tinha uma posição exaltada no céu. Dos dois lados do trono de Deus ficavam dois anjos, um à direita e outro à esquerda. Exatamente um desses anjos era precisamente Lúcifer. Lúcifer não estava satisfeito por ficar ao lado de Deus. Lúcifer desejava no seu coração querer ser Deus. E algo aconteceu exatamente a Lúcifer. E com o seu relacionamento íntimo com Deus, então Deus disse a Lúcifer. Vamos ler essas palavras que Deus dirigiu a Lúcifer. Ezequiel 28, 15 e 17. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que tu foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E então diz Deus, e levou-se o teu coração, Lúcifer, e levou-se por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Meus prezados amigos e amigas aqui presentes esta noite, este anjo belo e resplandecente, que tinha uma posição exaltada, ele tornou-se egoísta. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, há alguém nesta sala que não é egoísta? Bom, eu pensava que era eu o único. Assim, estou a brincar. Há aqui alguém nesta sala, meus prezados amigos, que não é orgulhoso. Prezados amigos, reparem este anjo belo e resplandecente, que tinha uma posição exaltada, ele tornou-se agora egoísta. Ele invejou as honras da vida somente a Deus. Ele tinha sede de poder. É algo que, na realidade, felizmente, na sociedade em que vivemos, nada disto acontece, não é, prezados amigos? Teve a ousadia de desafiar o seu Criador. Ele teve a ousadia de questionar o seu governo. Reparem bem e ouçamos com atenção. Vamos de novo às Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Como caíste do céu. Palavras de Deus referente exatamente a Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Meus prezados amigos, à medida que estas palavras arrogantes saíram dos lábios de Lúcifer, o perfeito amor e a harmonia do céu foram completamente destruídos. E não demorou muito tempo para que Lúcifer começasse a espalhar-se o espírito de descontentamento entre os outros anjos. Paulatinamente, ele começou a denegrir o amor e a justiça de Deus. E como, sabem, meus amigos, como um fruto podre numa determinada cesta, numa caixa, a sua rebelião espalhou-se pelos outros anjos do céu. Pode estar neste momento a questionar-se, meu querido amigo, porquê que Deus não destruiu naquela hora, naquele momento, Satanás? Esta é uma pergunta que neste momento poderá estar a correr e a passar na mente e no coração de todos quando estamos aqui presentes. Mas, prezados amigos, Deus de facto poderia ter eliminado Lúcifer e os anjos que se uniram à sua revolução numa questão de segundos. Mas se Deus o fizesse, todas as suas criaturas, incluindo cada um de nós que está aqui presente nesta noite, passaríamos a servir um Deus por medo. E, meus amigos, há aqui uma novidade extraordinária quando nós nos relacionamos com Deus. Vamos supor que Deus nos tirava a nossa liberdade de escolha e nos transformava em robôs. Quantos é que aqui têm filhos? Posso ver as mãos? Aham, são muitos. São muitos. Pensem comigo um momento. Os pais aqui presentes gostariam de ter um filho que pudesse, de uma forma informática, ser programado para obedecer a tudo o que lhe diz. Bom, se calhar alguns pais queriam. Mas, prezados amigos, sinceramente, honestamente, é importante nós colocarmos esta questão. Quantos dos pais que estamos aqui gostaríamos de ter um filho que fosse programado para obedecer a tudo o que nós lhes dizemos? Então era assim, o seu filho acordaria de manhã e diria, sim, mamãe, eu vou comer o arroz.
Ou então diria, sim, papá, eu vou limpar a casa. Sabem, prezados amigos, nós não teríamos um filho. Nós teríamos um robô em casa. Nós teríamos um boneco mecânico, frio, de aço. Nós não teríamos um filho. Prezados amigos, depois destas questões, quantos é que na realidade gostaríamos de ter um filho assim? Sem coração, sem sentimento, sem razão, sem realmente a liberdade para poder dialogar com o seu pai e com a sua mãe. Sem a capacidade de poder escolher livremente. Meus amigos, eu tenho a certeza que nenhum pai, nenhuma mãe que está aqui esta noite gostaria de ter efetivamente um filho assim. Pois bem, meus amigos, todos os que estamos aqui somos filhos de Deus. E a última coisa que Deus quereria era que nós fôssemos exatamente filhos robotizados. Esta era a última coisa. O nosso Deus, meus amigos, é um Deus de amor. Em teus olhos posso ver a dor que te faz sofrer, e tudo que sonhaste foi em vão. Muitas noites sem dormir, pensando em como resistir, tão longe de encontrar a solução. Amigo, eu sei de alguém que conhece o teu viver e sempre sofre bem junto a ti. Amigo, eu sei de alguém que ouve a tua oração e sempre oferece o seu perdão. Apenas confiar. Teus olhos poderão se abrir e a luz de novo vai surgir, se ao teu lado Cristo caminhar. Amigo, eu sei de alguém que conhece o teu viver e sempre sofre bem junto a ti. Amigo, eu sei de alguém que ouve a tua oração e sempre oferece o seu perdão. Não importa o que passou, Ele vai tirar a dor. Esse alguém é Jesus. Eu jamais renegarei um amor tão grande assim, pois sua morte no morro da cruz traz vida para mim. Amigo, eu sei de alguém que conhece o teu viver e sempre sofre bem junto a ti. Amigo, eu sei de alguém que ouve a tua oração e sempre oferece o seu perdão. Não importa o que passou, Ele vai tirar
regresso do esposo. Porém, os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento faustoso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória. Mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a